falar um pouco sobre a parábola dos convidados para as bodas. Eu acho que um dos dias mais exciting na vida de uma pessoa é o dia do casamento. Eu pude participar do casamento de amigos meus e a alegria é única. E essa passagem fala também das bodas de um casamento. Então vamos lá. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ides às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado, Senhor, o privilégio de estar na Tua casa, Pai. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado porque o véu se rasgou e nesta manhã podemos entrar nos santos dos santos da Tua presença, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha abrir corações, Pai. Que o Senhor venha abrir ouvidos para ouvir a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Ó Senhor, eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, então me use, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa neste lugar. E eu te agradeço porque hoje é uma manhã de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então, ali na Zâmbia, nós andamos Zâmbia fora, pregando o Evangelho. E teve muitas histórias bem chocantes. Uma delas foi de um menino que você viu no vídeo, o Sylvester. Ele foi um menino que eu não estava nesse time, mas a história foi tão chocante que todo o nosso time começou a orar pelo Sylvester. Ele era um menino normal, ele estava sentado enquanto o nosso time estava orando para o pai dele. E às vezes ele sorria assim. E o time disse que eles andaram até ele e descobriram que ele era paralítico do lado esquerdo. Uma criança de menos de 10 anos, paralítico, no meio do nada. Não sabem por que aconteceu, ele estava ali daquele jeito. E eles falavam que a alegria do Sylvester, mesmo sendo paralítico, era tão grande por eles estarem ali orando por ele, que eles não conseguiam explicar. E naquele dia, o pai dele aceitou Jesus e juntos eles oraram pela vida do Sylvester, para a cura dele. Um outro acontecimento foi, eles foram ir numa hut e uma menininha tinha 2 meses de idade. Tinha acabado de nascer. E ela deu uma infecção nos olhos, que os olhos estavam que nem a golf ball. Estava enorme os olhos dessa menininha. E naquela manhã, eles oraram por ela, nada aconteceu. Eles foram para uma outra village. Aquela outra village, orando por eles, voltamos. Quando voltamos para ver aquela família, os olhos da menina estavam completamente curados. E os olhos dela estavam abertos. E naquele dia, a casa dela aceitou Jesus Cristo. Amém. Então nós vimos todos os tipos de pessoas naquele lugar.
pessoas que não tinham nada, os chefes que eram um pouquinho mais ricos do que as outras pessoas ali. E foi um momento tremendo. Pessoas de qualquer jeito. E no mundo inteiro é desse jeito. Se você sentar aqui no Starbucks da vida, que todo mundo gosta de café aqui, e você ficar olhando, você vai ver pessoas de tudo quanto é jeito. Você vai no Walmart, então esquece. Tem um monte de pessoas lá de um tanto de jeito. E tem pessoas de tudo quanto é jeito. Tem pessoas tímidas, pessoas altas, magras. E nessa parábola aqui, Jesus também fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala das pessoas que não são dispostas. Ele fala das pessoas que não foram convidados. E ele também fala das pessoas que não estavam preparados. Então, eu quero olhar com vocês essa história com uma lente de o Pai sendo Deus, o Pai que deu as bodas. Jesus Cristo é o Filho que está tendo o casamento e o Espírito Santo é os servos. E a Bíblia diz que a primeira pessoa em que ele fala são as pessoas que não estão dispostas. Se vocês pensarem, desde o começo, do fundo do tempo, desde que nós lemos a Bíblia lá em Gênesis, os judeus são as pessoas escolhidas de Cristo. Em Deuteronômio 7:6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo. E desde o começo, desde Abraão e Isaac e os Salmos e Isaías, todos eles falam da volta de Jesus Cristo. Ou que Jesus Cristo, o Messias, ia vir para salvar os judeus, para salvar a terra. Mas aqui esse versículo diz que eles estavam muito ocupados. Eles não fazendo acaso, foram um para o seu campo, outro para o seus negócios. E a Bíblia diz que os israelitas ficaram cegos, os corações ficaram duros, tão duros, que o Messias veio e ele crucificou. Mas mesmo assim, o amor de Deus é lindo. Ele mandou profetas, sabe, Paulo, Pedro, todos eles pregavam aos judeus, pregavam aos gentios, mas eles ainda estavam cegos. Sabe, Deus, ele realmente é tardio de irá e grande em benignidade, mas ele também é justo. E se vocês olharem a história dos judeus, eles sofreram muito como povo. Se você olhar o Holocausto, e por isso que diz o verso 6 e 7, mas o rei encolerizou-se e enviando os seus exércitos, Deus destruiu aqueles homicidas. Mas mesmo assim, o amor de Deus é misericordioso. E até hoje, há pessoas em Jerusalém tentando voltar os judeus para Jesus Cristo. Mas porque eles o rejeitou, o convite alcança mais pessoas. E a Bíblia diz que então o mestre convida as pessoas que ele encontra na rua. Ele fala para os seus servos: vai, encontra qualquer pessoa que você vê na sua frente, bom ou mal, e convida eles a cear comigo. E esses são os não convidados. E amado, essas são as boas novas, porque os não convidados sou eu, é você. Sabe, Deus não nos escolheu a primeiro a ser o povo, mas Ele mandou o seu único filho. E hoje, o convite é para nós. Não importa o que você fez, não importa o que você não fez, não importa do pecado, não importa do seu passado, Ele convida você hoje a cear. Sabe, nós fomos para a Zâmbia e ali nós pregamos a cruz. E se tem uma coisa que eu descobri, é que as boas novas são simples, mas elas são poderosas. Aleluia. Sabe, porque eternamente aquelas vidas vão ser mudadas. Pessoas que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo, quando ouviram o nome de Jesus Cristo, houve libertação. Sabe, amado, se a cruz não te move hoje de manhã, eu venho te convidar para você voltar ao lugar da cruz e lembrar quem te escolheu. Aleluia. Sabe, se lembre daquele dia em que você estava lá no seu pior lugar e Deus deu a mão dele, te levantou daquele lugar e hoje você está aqui. Amém. Eu tenho certeza que quando você aceitou Jesus Cristo, talvez você não tinha tudo que você tem hoje. Mas hoje, se você perdesse tudo que você tivesse, você ainda teria tudo. Porque Jesus é tudo. Aleluia. Sabe, se tem uma coisa que eu aprendi, me desculpa se eu chorar, mas foi a maior lição que eu aprendi na África. Foi o que Davi falou em Salmos 32.
em mim a alegria da salvação. Amém. Sabe, amados, nós viemos para a igreja às vezes e nós perdemos o regozijo da salvação. E ali tem pessoas que não têm nada, mas eles têm tudo, porque eles têm a alegria da salvação. Aleluia. A alegria da salvação é tudo na nossa vida. Porque se nós tivéssemos tudo e não tivéssemos nada e tivesse a salvação, nós teríamos tudo. Nós temos tudo. Sabe? E hoje Ele diz, Ele convida você. Ele te convida. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, Ele te convida nesta manhã. Apocalipse 3:20 diz: eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Sabe, aqui foi falado muito durante o louvor hoje. Ele mandou o seu único filho de amor por você. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro sabendo que você às vezes ia falhar. Ele te amou primeiro sabendo que às vezes você ia pecar. Mas Ele te amou do mesmo jeito. Porque mesmo quando somos infiéis, a fidelidade dele é a mesma. O amor dele é o mesmo. Sabe, Max Lucado, ele escreveu um livro chamado Deus te ama do jeito que você é, mas Ele recusa te deixar dessa maneira. Sabe, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos aceita daquele jeito. Ele nos encontra na nossa fraqueza. Mas a gente vai nos transformando cada dia a ser mais igual a Ele. E com isso nós vamos falar sobre o terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa foi o despreparado. Se você ler o versículo 11 a 13, vamos ler de novo. Ele diz: mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Sabe, esse homem achou que estava pronto. Ele achou que estava pronto para o banquete. Mas quando ele entrou, o mestre viu. Ele não estava usando roupas certas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 61:10 e também Apocalipse 19, 7 a 9. Por favor. Eu acho que isso é um dos piores sentimentos de quando você entrar numa festa, ou melhor, acho que as mulheres vão conseguir entender o que eu estou falando. Quando você entra numa festa, você acha que está abafando e você chega lá e está todo mundo mais bonito. Dá vontade de disfarçar, pedir e trocar de roupa. E isso aconteceu com esse homem também. Mas vamos ler Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Apocalipse 19. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplendecente e puro, pois os linhos finos são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui em Isaías e Apocalipse, ele escreve de vestes de salvação, vestes de justiça. Não uma justiça própria, que às vezes nos comparamos com os outros para nos sentirmos justificados. Não uma justiça que nós achamos que viemos para a igreja e agora estamos justificados. Não, é uma justiça que vem de viver uma vida pura e humilde diante de Deus. Uma vida sem compromisso no mundo. Sabe, esse homem não estava preparado para o dia do casamento. E amados, quantas pessoas estão na igreja e não estão preparados para o dia do casamento? Quantas pessoas se comprometem